As serpentes são criaturas que despertam a curiosidade do homem desde o início dos tempos. Atualmente, são mais de 3.460 espécies conhecidas, todas elas completamente estudadas pela ciência. Mas apesar disso, há histórias de pessoas que se depararam com cobras gigantescas desconhecidas pelo homem. Em seguida, você verá a história de duas expedições, uma para a Amazônia e outra para o Congo, nas quais foram registrados fatos, sem dúvida, perturbadores. História em que seus protagonistas encontraram uma espécie de cobra gigante, criaturas aterradoras que podiam muito bem ter engolido seus espectadores de uma vez só. É importante saber que o que você verá foram fatos reais registrados por profissionais como o Major Percy Fawcett em 1907 e o Coronel Remy Van Lierde em 1959. O Major Percy Fawcett tinha uma personalidade um tanto perturbada. Por um lado, sonhava em encontrar em suas expedições civilizações míticas ocultas, com grandes riquezas e tecnologias como Eldorado ou Atlantis. Mas, por outro lado, ele era um soldado estritamente treinado para relacionar exatamente o que via, sem exageros ou suposições. Foi em 1907, 20 anos antes do seu estranho desaparecimento na Amazônia. O Major Fawcett foi enviado à densa Amazônia para fazer um estudo aprofundado do rio Acre e do rio Abuna. Dada a ocasião, ele estava navegando em uma canoa com alguns membros de uma tribo local. A princípio, ele pensou que estava sendo enganado por seus olhos, até que percebeu a inquietação dos índios. Perto da pequena jangada, flutuava o que parecia ser a cabeça triangular de uma enorme cobra. Seu medo cresceu ainda mais quando ele pôde ver através das águas escuras o corpo monumental da cobra se aproximando cada vez mais do barco. Os nativos, paralisados pelo medo, amontoaram-se para esperar o inevitável. Mas o Major Fawcett tinha sido treinado para agir rapidamente em situações de estresse. Então, ele apontou seu rifle bem entre os dois olhos da cobra e disparou quando ela estava a poucos centímetros do barco. Ele relatou que o animal morreu instantaneamente e pôde ver como parte de seu corpo se enrolou e foi levado pela corrente até um banco de areia próximo. Ele queria examiná-la de perto, mas os nativos se recusaram terminantemente a se aproximar do corpo sem vida de tal monstro, alegando que essa cobra era mais do que um animal. Por isso, Fawcett teve de fazer as suas observações a alguma distância. De acordo com ele, parte da besta que sobressaía da água mediu 14 metros, enquanto a que ficou submersa media 5 metros. O diâmetro, para sua surpresa, era de apenas 30 centímetros, mas isso significava que ela não comia há muito tempo e, portanto, devia ter tido uma fome voraz. Imagine por um momento a quantidade de comida que um animal tão grande precisaria. A segunda história será sobre o renomado coronel da Força Aérea Belga, Remy Van Lierde. Estes acontecimentos ocorreram em 1959, durante a ocupação belga da República Democrática do Congo. Tal como o Major Fawcett, o coronel Van Lierde foi treinado para contar apenas fatos objetivos e sem exageros. Ele voltou de helicóptero de uma missão no meio do Congo em chamas. Eles estavam sobrevoando uma determinada área livre de alta vegetação, quando logo abaixo deles, o coronel vê uma cobra particularmente grande. No início, ele acreditava que seu tamanho era devido a uma ilusão de ótica causada pelo sol, pela altura e a velocidade do helicóptero. A curiosidade tomou conta do coronel, que pediu para voltar à área para ver aquilo de perto. Perceberam que era uma cobra piton africana de 15,5 metros de comprimento. Diz o coronel Van Lierde que a cor da cobra era tão negra como o óleo. O piloto tentou trazer o helicóptero a poucos metros do animal, mas ele se assustou, ameaçando levantar a cabeça. Em vista ao perigo para o coronel Van Lierde e para a tripulação do helicóptero, a ordem foi dada para fugir o mais rápido possível. Mas o tempo em que estava perto da cobra foi suficiente para um fotógrafo da tripulação capturar uma imagem do quase mítico monstro africano. As criaturas míticas muitas vezes foram baseadas em fatos incertos, mas o que é dito aqui
mostra que esse tipo de criatura poderia vaguear no meio da selva ou de uma savana. Mas o que é ainda mais perturbador é o fato de que ainda existem áreas de territórios virgens e inexplorados. Quem sabe quais animais monstruosos residem na parte mais profunda e selvagem da selva? Talvez seja melhor não saber. Criaturas desconhecidas podem se esconder em qualquer canto do nosso planeta. Mas você ficaria surpreso em saber que até seres estranhos foram vistos no universo,